Que Deus nos abençoe. Irmãos, dando continuidade ao pensamento, à trajetória de Jesus, desde o domingo passado, Jesus estava no norte de Israel. E eles, ao se dirigir para Jerusalém, ele tinha que passar por Jericó. Por que ele tinha que passar por Jericó? Aqueles mais atentos que conhecem bem as Escrituras, eles vão perceber que Lucas 22 diz que Jesus seguia o curso ministerial segundo o que estava determinado por Deus. Isso significa que Jesus não estava vivendo num mundo à parte da vontade de Deus, e nem tampouco ele andava aleatoriamente. Jesus tinha um curso, havia um projeto divino a ser seguido, e ele estava andando, caminhando, visitando, chegando aos locais de acordo com aquilo que Deus havia determinado. Lucas diz que esta passagem por Jericó resulta na conversão de Zaqueu. Então, observe, Jesus sai do norte de Jerusalém, sai do norte de Israel, em direção a Jerusalém, mas, segundo a determinação divina, ele tem que passar por Jericó, porque vai acontecer dois eventos aqui muito interessantes: a cura de Bartimeu e a conversão de Zaqueu. A história paralela judaica diz que Jesus recebeu uma carta de Zaqueu, que era prefeito de Jericó. Notem que eu disse que a história paralela judaica, nós não encontramos isso nas Escrituras. As Escrituras vai nos dizer aqui, no nosso vernáculo, que Zaqueu era apenas um coletor de impostos. Mas a história paralela diz que ele era prefeito de Jericó, e por isso ele fez um convite a Jesus. Ele enviou uma carta para que Jesus lhe fizesse uma visita, porque ele estava desejoso de conhecer a Jesus. Então Jesus, no lugar de seguir reto em direção a Jerusalém, ele faz um desvio de mais ou menos 13 quilômetros para ir a Jericó, a fim de se encontrar com Zaqueu. Na entrada da cidade, aí vocês já sabem, eu já expliquei uma vez, tem aquela questão da Jericó antiga, que era uma cidade antiga, havia um espaço e em seguida começava uma nova Jericó. A Jericó, que foi amaldiçoada por Josué, ela não foi mais reconstruída, foi construída uma nova Jericó, de onde Zaqueu era o prefeito. Então Jesus, saindo de uma e entrando na outra, ao entrar nessa cidade, ele se encontra com Bartimeu. Como era o nome dele? O nome do cego? Não. Para nós que não temos assim certo conhecimento, Bartimeu não é nome próprio. Algumas pessoas pensam que tem duas coisas aqui. Primeiro, Bartimeu não é nome próprio e ele não é cego de nascença. Eu já vi algumas pessoas pregando dizendo que Bartimeu era cego de nascença. Na realidade não. Bartimeu é a junção de dois nomes. Bar, que vem do aramaico, é uma mistura de aramaico com hebraico. Então Bar significa filho, Timeu significa maldição. Então ele é filho da maldição, ou filho amaldiçoado. Então esse homem, ele não tem um nome, ele tem uma espécie de clichê, ele tem uma espécie de apelido, a qual ele é demonstrado pejorativamente perante as pessoas. Então Bartimeu significa filho amaldiçoado. Mas por que esse homem traz essa descrição? Nós temos que responder isso para vocês. O pai de Bartimeu, ele foi um general que serviu Israel numa unidade militar em Betel. Depois que ele se aposentou do serviço militar, ele tornou-se um comerciante bem-sucedido. Era um cidadão bem-sucedido daquela sociedade. Ao dominar a Palestina, o Império Romano confiscou os bens de Timeu, pai do cego, e além de confiscar os seus bens, cortou a sua aposentadoria. Esse homem, devido à sua formação militar, ele acabou formando uma espécie de contingente, ele se tornou um revolucionário miliciano.
criou uma milícia e começou a lutar contra o domínio romano. E quando Bartimeu tinha 9 anos, o rapaz chamado Bartimeu tinha 9 anos, ele foi curado aos 30. Quando ele tinha 9 anos, o seu pai foi perseguido, preso e crucificado. Mas o Império Romano, não satisfeito, mandou cegar Bartimeu. Esse garoto ficou cego aos 9 anos, a mando do Império Romano. Por isso que quando Jesus chega diante dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é a resposta dele? Não, para ver como vocês não são atentos. Ele não disse isso. Ele disse que eu volte a ver. Que eu volte significa que ele um dia viu. Se ele fosse cego de nascença, ele teria dito: eu quero apenas ver. Mas ele disse que eu volte a ver. E o Império Romano era tão organizado que ele não só cegou o rapaz, como ele lhe deu uma capa. Essa capa dava-lhe o direito de mendigar. Ele foi colocado na entrada da cidade de Jericó para servir de exemplo para aqueles que se levantassem contra Roma. Cego, recebe a capa, ninguém poderia mendigar se não tivesse a autorização do Império. Então o Império lhe dá essa capa com uma autorização para ele mendigar. E ele foi colocado na entrada da cidade para que as pessoas vissem e servisse de exemplo para que ninguém se levantasse contra o Império Romano. Lucas diz que Bartimeu ouviu o pisar fora de ordem da multidão. Ou seja, havia uma multidão que não estava caminhando de modo correto. E vocês sabem que todo cego, ele tem a sua audição desenvolvida, mais aguçada, para compensar essa dificuldade da cegueira. Então Bartimeu ouviu que havia alguma coisa errada, havia uma desordem, uma multidão desordenada, e ele perguntou: o que é isto? E a resposta que ele recebeu foi: é Jesus o Nazareno. Para nós, Jesus o Nazareno pode ser apenas uma resposta, mas aqui tem um sentido pejorativo. A pessoa que passou essa informação para Bartimeu, ele está desfazendo de Jesus, porque Nazaré era considerada uma das cidades mais envolvidas com prostituições ao norte de Israel. Na Galileia, essa cidade era cheia de gentios, então a resposta tinha um tom de ataque à reputação de Jesus. Às vezes as pessoas falam certas coisas sem pensar e acabam atacando a reputação, de outros. Mas Bartimeu não olhou para esse ponto, graças a Deus. Ele não leva isso em consideração. E Lucas diz que ele clamou. Clamar no grego tem o sentido de arrependimento. Então quando ele clama com um coração arrependido, desejoso de ser aceito, desejoso de ser salvo. Quando ele diz bem, filho de Davi, ele está dizendo que Jesus era rei. Interessante isso. Jesus, filho de Davi. Bem, Jesus, filho de Davi, tu és o rei dos judeus, tu és o Senhor. Ele não está vendo como Jesus de Nazaré, ele está vendo como alguém muito superior, ele está vendo como Messias. Ele tinha um certo conhecimento da história da qual se aguardava o Messias. Bartimeu então olhou para Jesus como o rei e o Senhor de sua vida. Enquanto alguns menosprezavam o mestre, Bartimeu volta-se para ele com um coração arrependido. Jesus, olhando para ele, porque ouviu a palavra da qual se diz: Jesus tem compaixão de mim. Em outras palavras, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim,
como Davi teve compaixão dos cegos em Jerusalém. Em outras palavras, Jesus, eu quero ser teu filho, eu quero ser recriado, eu quero te seguir, eu quero te servir. Irmãos, a história paralela diz que Bartimeu deu 12 gritos, e dizem os estudiosos que foi um grito para cada tribo de Israel, um grito para cada seguidor de Jesus, para cada discípulo escolhido. Mas aí eu volto a lembrar que Jesus não tinha 12, ele tinha 11 e mais um. Bartimeu grita. A história diz que Jesus para 150 metros depois. Agora, notem o seguinte: uma multidão caminhando forte, fazendo barulho, e esse homem grita, mas ele é repreendido. O mestre não vai ouvi-lo, deixa o mestre passar, e ele começa a gritar ainda cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritou 12 vezes e ficou esperando que Jesus o recebesse. E Jesus, ouvindo a sua voz, volta-se e diz: olha, tem alguém me chamando aí. Parou, pediu silêncio, e ele ouviu o grito desse homem. A história paralela continua e diz que Jesus ficou com Bartimeu cerca de 15 minutos, o que levou Zaqueu a se desesperar e a sair de casa. Agora vocês vão entender por que Zaqueu sai. Jesus está cercado pela multidão e ele, de baixa estatura, ele não consegue ver Jesus. Então o que ele faz? Ele sobe numa árvore e Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. É por isso Jesus perde tempo com Bartimeu. Zaqueu se desespera e sai de casa. Vamos colocar, irmãos, um acabamento aqui e pensar em algumas aplicações. Como aplicar o encontro de Jesus com Bartimeu num culto de missões? O que nós temos que retirar daqui? Que lições traz esse texto para nós hoje à noite? Primeira coisa que nós temos que pensar é que a salvação, ela vai acontecer de fato para aqueles que têm a consciência e para aqueles que têm a visão correta de Jesus. Quem é Jesus para você? Observem que quando nós perguntamos para as pessoas quem é Jesus, a maioria diz assim: ele é o meu Salvador. Negativo. Aqueles que olhavam e diziam: ele é Jesus de Nazaré, eles pensavam assim: ele se diz o Salvador, mas é de Nazaré, uma cidade que não tem uma boa reputação, ele vem de lá. Quem conhece mais apuradamente o chamado dos 12 vai lembrar que alguém disse assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então é necessário ter a visão correta. Eles sabiam que Jesus estava se apresentando como Salvador, estava se apresentando como o Messias. Jesus estava fazendo curas, milagres, estava sendo seguido, mas aquele homem sabia que Jesus tinha algo diferente. Era muito mais do que um Salvador, ele era Senhor, ele era o Rei dos judeus. João capítulo 13, versículo 1 vai nos ajudar a entender isso. Ora, antes da festa da Páscoa, chegando a hora de Jesus passar desta vida para o Pai, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Logo em seguida, no partir do verso 10, Jesus começa a perguntar para os discípulos o que as pessoas diziam acerca dele. E Jesus pergunta para os discípulos: o que vós dizem que eu sou? Ele disse: tu és o mestre e o Senhor. Jesus disse: dissestes bem, sendo eu Senhor e mestre. Por que Jesus inverteu a ordem? Porque as pessoas têm uma visão equivocada. As pessoas só querem um Salvador.
As pessoas querem alguém que lhes resolva os seus problemas. As pessoas querem alguém que lhes perdoe. As pessoas não querem se curvar diante do senhorio de Jesus, como fez Bartimeu. Então esse homem nos mostra uma coisa muito interessante. Para aquela multidão, Jesus era apenas o filho de José, o homem de Nazaré. Falando de missões, irmão, conversões acontecem hoje muito raramente, devido à maneira como as pessoas olham para Jesus. Eu vou repetir: conversões acontecem muito raramente hoje, porque as pessoas olham de forma errada para Jesus. Ele não é o homem de Nazaré, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor, e nós temos que entender isso e nos curvar diante dele. Bartimeu tomou uma atitude verdadeiramente comprometida com alguém que precisa de perdão. Às vezes nós não achamos que nós precisamos de perdão. Às vezes nós nos achamos tão bons que o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós não tem sentido nenhum. Já preguei para vocês aqui, já falei para vocês sobre Simão, lá de Lucas capítulo 7. E ele achava que o fato de receber Jesus na sua casa lhe dava o direito de ele tratar o Senhor como ele bem entendia. Segunda coisa, conversões acontecem muito raramente hoje porque as pessoas estão presas a uma capa. Conversões acontecem muito raramente hoje porque as pessoas estão presas a uma capa. Observem que o texto base na qual nós lemos diz que quando disseram para Bartimeu: vai até o mestre te aguarda, o mestre quer ver você, Jesus vai recebê-lo. A primeira coisa que ele faz, ele se livra da capa. Todos nós temos uma capa. Todo ser humano tem uma capa. Algumas delas são bem significativas. Moisés tinha uma capa. Paulo tinha uma capa, lembra? Quando ele disse: quando vieres de Trode, traz a capa, os pergaminhos e os livros. A velha capa de Paulo, que o ajudava nos momentos difíceis, no momento das tempestades, no momento do frio. E Bartimeu tinha uma capa que ela era indesejada, ele recebeu dos romanos. Nessa capa atrás estava escrito em latim: esse homem é um mendigo miserável que sobrevive de esmolas. Triste isso. E quando ele recebe a notícia de que vai ser recebido pelo mestre, a primeira coisa que ele faz é se livrar da capa. Em outras palavras, eu não preciso mais desta capa. Essa capa me ajudou em momentos importantes da minha vida. Em determinadas situações ela me protegeu do sol, da chuva, do frio, até de pedradas. Mas agora eu não preciso mais dela, porque Jesus está me chamando e a deixou para trás. Aqueles que querem seguir a Jesus têm que deixar a capa para trás. Que tipo de capa nós carregamos? Seria bom nós pensarmos, né? Capa da religião, a capa das nossas ideias particulares, a capa dos nossos ideais, dos nossos sonhos. Irmãos, conversões verdadeiras não acontecem hoje porque as pessoas não querem largar sua capa. Alguns não querem largar seus vícios, alguns não querem largar a vida que levam, eles não querem se livrar da capa. Para seguir a Cristo é preciso largar a capa. Quero terminar chamando a atenção de vocês para dois pontos doutrinários muito fortes. Primeiro, esse homem, ele não é um cego comum. Para aqueles que têm um conhecimento doutrinário mais aprofundado, esse homem, ele é o eleito Bartimeu. Esse homem não tem nome. Esse homem tem uma designação que o apresenta como maldito para a sociedade. Mas esse homem foi um eleito, escolhido pelo Senhor.
Jesus não passou por Jericó por acaso. Jesus não fez um desvio de 13 quilômetros à toa, porque a graça de Deus tem um alvo. Não esqueçam disso. A graça de Deus sempre tem um alvo. Aquele homem não ficou ali esmolando à beira da cidade à toa. E interessante que a história paralela diz que quando ele pergunta quem é, esse homem ficava tanto tempo sentado que ele tem dificuldade de se levantar. Ele teve que ser levantado. E quanto mais alto esse homem ficava, mais forte ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz, mas o bom pastor ouve também o clamor das suas ovelhas. Ele não ouve o clamor de qualquer um. Só gritos vazios Deus não ouvirá, disse o sábio Salomão. Então, esse homem é um eleito de Deus. Esse homem tinha que encontrar-se com Jesus. Esse homem ficou maior parte da sua vida sentado à beira do caminho, até que um dia, determinado por Deus, a graça do Senhor, na pessoa do Messias, o encontrou na entrada de Jericó. Se por um lado Bartimeu ouviu a turba diferente, por um outro lado Jesus ouviu um clamor arrependido. Jesus não ouviu um grito comum, Jesus não ouviu um grito qualquer, Jesus ouviu um grito de um coração arrependido, alguém que precisava da graça e do perdão de Deus, alguém que precisava ser mudado, alguém que precisava ganhar uma nova disposição para a vida, alguém que precisava muito mais do que ver para viver. Segunda coisa, observem a operação do novo nascimento. Esse homem morto em delitos e pecados, por si só, ele não poderia dizer que Jesus era filho de Davi. Então, como temos aprendido aqui, e como temos visto mais aprofundadamente nas Escrituras, o novo nascimento ocorre, a salvação ocorre quando o homem que está morto em delitos e pecados, em primeiro lugar, ele é recriado, ele é regenerado, ele é gerado de novo, para que ele possa ouvir a voz de Deus, para que ele possa ouvir a palavra de salvação. Uma vez ouvindo a palavra de salvação por meio da ação do Espírito Santo, esse homem também recebe fé para crer. E mais do que isso, ele recebe disposição para mudar, ele recebe voz para poder clamar ao Senhor e dizer que é alguém arrependido, que é alguém que está desejoso de nascer de novo. O Espírito Santo revelou a Cristo para Bartimeu. Como eu lhes disse recentemente, o Espírito Santo nunca mudou a sua operação. A mesma operação que ele tem no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele também tem na Antiga Aliança. Quem convencia os homens do pecado, da justiça e do juízo na Antiga Aliança? O Espírito Santo. Na Antiga Aliança havia arrependimento, houve arrependimento, houve arrependimento. Quem produzia esse arrependimento? O Espírito Santo. Na Antiga Aliança, os homens reconheciam que havia apenas um só Deus. Isso era por meio de quem? Da sua capacidade intelectual e cultural? Não, isso era por meio de uma ação do Espírito Santo. Então prestem bem atenção. Nosso trabalho é pregar, levar esse Evangelho. O trabalho de Deus é usar o seu Espírito para revelar Jesus àqueles aos quais Ele escolheu. E uma vez revelando Jesus aos seus escolhidos, estes vão clamar, vão pedir socorro, vão querer olhos espirituais para ver aquilo que muita gente não vê, para ouvir aquilo que muitos não conseguem ouvir, porque estão surdos e estão cegos pelo príncipe desse mundo. Então que Deus nos abençoe e que, além de sermos desafiados para continuar fazendo missões, porque essa é uma obra da igreja, esse texto também serve para nós entendermos como foi que aconteceu a nossa conversão. Nós éramos tão cegos quanto Bartimeu. Foi o Espírito Santo que nos recriou e abriu os nossos olhos para ver que um dia nós precisávamos também dessa graça.
Foi o Espírito Santo quem colocou um brado de arrependimento nos nossos lábios. Não foi a nossa intelectualidade, não foi o nosso conhecimento, não foi a nossa capacidade de compreensão ou sabedoria que temos diante das Escrituras. Foi a graça de Deus. Ela não cai por acaso, ela tem um alvo. Que Ele mesmo nos ajude e nos direcione a ver essas coisas. Amém?